Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tiago e neste vídeo eu vou apresentar o meu projeto de um voltímetro digital. Este voltímetro foi projetado para medir tensões de 0 a 12 volts, podendo ser utilizado naquele seu projeto de fonte regulável ou monitoramento de tensão dentro dessa faixa. O diferencial desse projeto é que ele não utiliza microcontroladores ou circuitos integrados dedicados para essa função. Então, ele utiliza somente circuitos integrados e componentes discretos, como contadores, flip-flop, oscilador e comparador de tensão. Isso permite um entendimento mais aprofundado dos princípios fundamentais da eletrônica. Portanto, é um projeto didático e experimental. Vamos então conhecer um pouco dos componentes e funcionamento do circuito. Temos aqui um diagrama em blocos que mostra de forma simplificada as funções principais do circuito. Então, iniciamos com o circuito de clock, que gera uma onda quadrada que vai acionar o contador binário, que possui 9 bits, que, conforme veremos, não segue uma sequência binária completa. O contador, então, é ligado a um conversor DA, que vai gerar um nível de tensão proporcional à contagem binária e vai comparar o nível de tensão com uma tensão externa a ser analisada. Quando a tensão do conversor DA for maior do que a tensão a ser analisada, um pulso de clock é gerado em sua saída e aciona o registrador de deslocamento, que por sua vez copia os valores do contador e mostra no display a sua representação em números decimais. Então vamos ver com mais detalhes agora o funcionamento de cada etapa do circuito. Temos então a alimentação de 12 volts do circuito, aqui com um filtro com um capacitor eletrolítico de 47 microfarads. Iniciando com o circuito de clock, construído com o famoso CI 555 Timer, um circuito integrado barato e amplamente utilizado em projetos de eletrônica. Em um de seus modos de funcionamento, que é o modo astável, ele gera uma onda quadrada na sua saída, pino 3, que pode ser controlada pelos resistores R1, R2 e C3. Nessa configuração ele oscila numa frequência de 220 Hz aproximadamente. Isso vai nos dar uma atualização de leitura de aproximadamente 1 segundo, que eu considerei como aceitável para esse projeto. Vamos analisar com o osciloscópio a forma dessa onda. Já tenho preparado aqui o simulador com o osciloscópio no canal D, ligado na saída pino 3 do 555. Vou iniciar aqui a simulação. Abrir o osciloscópio e vou desligar todos os canais, exceto o canal D. Então nós temos aqui a onda quadrada gerada pela saída do 555. Podemos medir aqui o tempo de oscilação, 4,6 milissegundos aproximadamente. Se quisermos calcular agora a frequência é o inverso do tempo, né? Então, podemos pegar aqui uma calculadora, 1 dividido por 0,0046. Então, deu 217 Hz, aproximadamente, né, os 220. Então, essa é a forma de onda aqui na saída do 555. Esse é o circuito de clock. O nosso próximo circuito é o contador binário. Ele é constituído por dois CIs 4510, que conta de 0 a 9 em binário, né, com seus pinos de saída aqui em um Q4, mais um CI 4013, está aqui embaixo, que é um CI com dois flip-flop tipo D. Para essa etapa utilizaremos apenas um flip-flop. Nessa configuração o contador pode contar de 0 a 199, sendo que estamos agrupando a contagem de 0 a 9 de cada CI 4510 mais 0 a 1 do 4013. Então nós vamos concatenar esses valores, sendo que o 4013 é o bit mais significativo e vai representar a casa das dezenas do nosso voltímetro. E os outros dois CIs 4510, que contam de 0 a 9, vão representar a casa da unidade e a casa decimal, uma casa após a vírgula. Então nosso voltímetro, teoricamente, poderá medir de 0 a 19,9 em números decimais. O próximo circuito é o conversor digital analógico, que recebe como entrada justamente aqueles bits do contador binário aqui na sua entrada, sendo que na sua saída nós vamos ter uma tensão crescente linear proporcional ao valor binário dado na entrada. Essa conversão é feita por uma rede de resistores em paralelo calculados para gerar esse efeito.
Então nós vamos analisar com o osciloscópio, canal A tensão que está sendo gerada. Vou ligar aqui o simulador, vou abrir aqui o osciloscópio e vou desligar o canal D e ligar o canal A. Vou ajustar aqui o... Então nós podemos ver aqui, quando o número binário é zero, o nível de tensão é zero, e ele cresce linearmente, no caso aqui até aproximadamente 3,6 volts. Então, se nós olharmos aqui a contagem binária aqui em cima, é o número binário sendo gerado pelo contador, e essa aqui é a resposta do conversor DA. Podemos ver que conforme o valor de binário aumenta, o nível de tensão aumenta quase que linearmente. Na verdade, é escalonado, mas com uma diferença de apenas alguns milivolts entre um nível e outro. Então esse efeito é o que a gente precisa aqui para o nosso projeto. Seguindo o circuito de digital analógico, nós temos aqui o circuito comparador de tensão. Ele vai receber o sinal de tensão gerado na saída do CDA, ligado na sua entrada não inversora, e a tensão externa que eu quero medir ligada na sua entrada inversora. Eu criei aqui embaixo um pequeno circuito aqui para fazer o divisor de tensão, para poder ajustar aqui para testes, né, a tensão de saída que eu quero. E esse valor aqui é o valor que vai entrar na entrada inversora do comparador de tensão, certo? Então, quando o sinal de tensão de entrada não inversora, ou seja, que vem do CDA, for maior do que a tensão de entrada inversora, ou seja, a tensão externa que eu quero analisar, um pulso de clock é gerado na saída do comparador de tensão. Então eu vou iniciar aqui a simulação e nós vamos ver aqui o clock aqui na saída do comparador de tensão. Esse é o resultado aqui que podemos ver, analisar isso com o osciloscópio. Eu vou ligar aqui novamente o osciloscópio. Vou ligar agora o canal D, aliás, o canal C e o canal D, sendo que agora nós podemos ver aqui que o amarelo é o nível de tensão gerado pelo conversor digital analógico. Em azul nós temos aqui a tensão que eu quero analisar. E em vermelho nós temos aqui então um nível de saída do comparador de tensão. Então podemos ver aqui que conforme vai subindo o nível de tensão da entrada não inversora, quando ela ultrapassa a entrada não inversora, esse clock é gerado, esse pulso é gerado aqui em vermelho, né? Então esse pulso aqui é o que vai para a próxima etapa. Bom, então esse pulso de clock é o gatilho do registrador de deslocamento, que é o próximo circuito do nosso projeto. Ele é construído por dois CI 4175, que possui 4 flip-flop tipo D, e mais um flip-flop que ainda estava disponível no CI 4013, que nós precisaríamos agora só mais um bit, né? Então seriam 4 bits de um, 4 bits de outros e mais um bit para copiar os 9 bits gerados lá no contador. E o que esse circuito vai fazer? Simplesmente, quando ele recebe esse gatilho, ele copia os valores que estão nos seus pinos de entrada para os pinos de saída. Os pinos de entrada estão ligados no contador binário. Deixa eu parar aqui a simulação. Os pinos de entrada, então, estão ligados na saída do contador binário. E os pinos de saída, então, estão ligados nos controladores do display, que são esses CIs 4511, exceto no display mais significativo, que é o display mais à esquerda, que vai mostrar apenas o valor 0, quando estiver apagado, ou 1. Então, para economizar um CI 4511, eu optei por controlar esse display apenas com um transistor BC548, que quando tem tensão em sua base, ele libera o ground do display, permitindo que ele acenda, caso contrário, ele simplesmente fica apagado. Então agora vamos simular o circuito e testar. Então, o circuito está funcionando. Nós temos aqui embaixo o valor de entrada de tensão que eu quero medir. Vamos escolher um valor qualquer aqui, 8,75. Ele está mostrando lá 8,75.
poderia ser ajustado esse valor aqui com esse potenciômetro de ajuste, né? A taxa de atualização do display é aproximadamente 1 segundo, como eu disse lá no começo. Então, vamos escolher um outro valor aqui. 2,95. 2,9. Então, ele está funcionando aí perfeitamente. Esse é o nosso projeto de voltímetro digital. Vamos ver agora como ficou a placa de circuito impresso para esse diagrama. Vamos aqui na aba PCB Layout. Então, usei uma placa de fenolite dupla face de 10 por 15 centímetros. Coloquei os componentes da forma que eu achei mais conveniente e gerei as trilhas automaticamente pelo software. Porém, muitos ajustes aqui foram necessários, já que eu queria desenhar essa placa à mão. Então eu modifiquei algumas coisas para facilitar, né, o desenho, recriei algumas trilhas e esse foi o resultado final da placa. Agora nós vamos para a bancada para ver o circuito montado e funcionando. Bom, então esse aqui é o projeto do voltímetro digital. Temos aqui o voltímetro digital, essa placa grande, um multímetro ligado em paralelo a ela para fazer a aferição. Temos aqui uma fonte regulável com LM317T, um regulador de tensão 12 volts para alimentação do voltímetro, e esse aqui é o transformador, né? Então vamos ligar o sistema. Já começou ali ligado 1,3 volts, bem próximo ali do que está mostrando no multímetro. E vamos aumentar aqui a tensão gradualmente. Lá podemos ver que ele acompanha bem. 4,6 volts. Então está funcionando perfeitamente. Está dando um pouquinho de diferença já. Para isso temos o pino de ajuste aqui, né? Esse aqui seria o tempote de ajuste. Então vamos ajustar aqui para ele 11,4. Vamos aumentar um pouquinho aqui, 12,5 volts, 12,9 volts. Vou voltar para baixa tensão para ver se ele mantém a diferença. 2,89 tá muito bom. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir ao vídeo. E quem tiver interesse em montar esse circuito, eu disponibilizo o projeto completo. Até logo